Obrigado a todos, boa tarde, obrigado por essas alternativas pelo convite. Já agora vou aqui dar um nome à pessoa que propôs esse gráfico, porque ele aparece tantas vezes, e esses gráficos aparecem tantas vezes que é bom sabermos de que é que estamos a falar, que é o... Não, é uma figura pública, que ele aparece no prime time da televisão, acho que podemos dizer que é o José Gomes Ferreira, que é claro, viu o quadro e viu-se e portanto é sempre bom sabermos de quem falamos, como ele aparece tantas vezes aqui e apresenta aqueles números. É bom saber que os números não são verdadeiros. Havia um conjunto de coisas que ia dizer que já não vou dizer, para não repetir o que foi dito aqui pelo Dr. Vagão Félix, ia só acrescentar uma questão, porque estes cálculos que o Dr. Vagão Félix apresenta aqui dos cerca de 8 mil milhões de euros dos custos, podemos dizer dos custos da crise dos últimos anos, são ainda maiores, começámos desde 2008 a 2009, porque aí não perdemos 400 mil, perdemos 600 mil, portanto estes 8 mil milhões a pegar para alguma coisa são perfeitos, e isto não tem em conta os efeitos da desvalorização salarial e do aumento da precariedade que acrescem a estes. Isto tudo para dizer o quê? Nós tivemos um conjunto de realidades económicas, destruição de emprego, queda dos salários, aumento da precariedade. Estes três fatores, quando combinados, tiveram um rombo na segurança social que é superior a estes 8 mil milhões de euros de que falou o Dr. Vagão Félix. Se nós olharmos para as previsões de médio e longo prazo para a segurança social, que, obviamente, como qualquer previsão de médio e longo prazo, tem sempre problemas. O futuro, estranhamente, é uma coisa que ainda não existe e, portanto, é natural quando nós falamos dele, cometamos necessariamente imprevisões e temos que partir de pressupostos, mas as estimativas que existem mostram que a reforma feita em 2007 garante a sustentabilidade da segurança social, no sentido em que assegura que nós temos um peso das pensões na riqueza nacional que não aumenta exponencialmente, que tem uma trajetória controlada e, portanto, a médio e longo prazo o sistema tem sustentabilidade. Os cálculos agora saídos estimam uma taxa de substituição, ou seja, a diferença entre o valor da pensão recebida e o último salário, anormalmente baixo, mas ele é anormalmente baixo, não porque ele vá ser anormalmente baixo, mas porque os pressupostos são não fazem muito sentido. Esses cálculos estimam uma taxa de substituição de 30 e tal %, mas eles estimam que as pessoas se reformem em média bastante antes da idade da reforma legal e bastante antes do que aquilo que o fator de sustentabilidade permite para ter a pensão completa. Portanto, essa taxa de substituição é, na realidade, um produto dos pressupostos utilizados na análise e não o resultado de qualquer reforma, nem aquilo que as pensões que as pessoas vão receber no longo prazo. Qual é, então, o grande desafio? O grande desafio é um desafio de curto prazo, ou seja, é responder, basicamente, aos fatores que deterioraram de forma muito significativa a segurança social. O pagamento de pensões, eu aqui concordo com o Dr. Vagão Félix, não há nenhuma razão para, havendo déficits no sistema contributivo ou não havendo déficits, estar em perigo o pagamento de pensões. Pela mesma razão que, havendo um déficit no Orçamento de Estado, não há, por essa razão, não há qualquer necessidade de se cortar na saúde, de se cortar na educação, de se cortar na segurança social, de se cortar onde quer que seja. Portanto, partindo deste diagnóstico de queda brutal das receitas e não de um aumento brutal das despesas, houve um aumento das despesas conjuntural, que tem a ver com o aumento significativo do desemprego, a pergunta é o que fazer. Eu concordo com o Dr. Vagão Félix que a segurança social em si mesma não tem nenhuma crise. Há uma crise do país que tem implicações na solvabilidade do país e que tem, obviamente, por essa razão, impactos na solvabilidade da saúde, da justiça, de todos os sistemas sociais e de todo o Estado e já agora da economia nacional e não especificamente da segurança social. Ou seja, a segurança social não tem um problema que a distinga de todos os outros setores das administrações públicas e o torna, por qualquer razão misteriosa, menos sustentável que tudo o resto. Nós temos um problema de sustentabilidade do país, mas esse problema da sustentabilidade só se corrige atacando aquilo que nos tirou receitas e investindo e criando emprego. A proposta que o Partido Socialista tem apresentado é essa, ou seja, é a recusa total de corte nas pensões a pagamento, dizendo que, se por qualquer razão houver um déficit, da mesma forma que hoje, quando houve um déficit, o Orçamento de Estado transferiu as verbas necessárias para a Segurança Social assumir os compromissos, se houver um déficit qualquer, pelo menos no curto prazo, o Orçamento de Estado, da mesma maneira que sempre esteve lá para pagar pensões se fosse necessário, lá estará para pagar pensões se for necessário. Portanto, o pagamento de pensões no curto prazo é uma decisão política. Um governo que queira cortar pensões, corta pensões. Depois pode ter que se confrontar com o Tribunal Constitucional. Um governo que entenda, que é o caso do Partido Socialista, que neste momento cortar pensões, não melhora a sustentabilidade da segurança social, é aliás um mecanismo
eu diria, misterioso, que eu tenho ouvido muita gente falar, que é preciso cortar hoje nas pensões para pagar mais pensões no futuro. Confesso que não consigo perceber sequer a lógica deste argumento. Em que medida é que tirar rendimento às pessoas hoje, rendimento à economia hoje, e portanto deprimir a economia, voltar a deprimir o emprego e voltar a afetar negativamente a segurança social, tem um impacto positivo no longo prazo. Confesso que é um mistério, se alguém me soubesse explicar, não sei, se alguém aqui acreditar nessa tese, eu agradecia que me explicasse. Portanto, recusa de corte nas pensões a curto prazo. Porquê? Para além de entendermos que é um contrato que importa manter e que a própria sustentabilidade, a credibilidade do sistema no curto, mas também no longo prazo, depende de não haver este corte, entendemos também que se há alguma coisa que nós podemos aprender sobre aquilo que se passou em Portugal nos últimos anos, é que o corte das pensões é provavelmente, sempre foi algo muito penalizador para a atividade económica, mas num contexto onde pensionistas sustentam filhos e netos, esse impacto é ainda maior. E o que aconteceu nos últimos anos é muito simples. Em 2012, quando o Governo cortou a fundo em salários, em salários de funcionários públicos e de pensionistas, a economia colapsou. Quando o Governo foi obrigado a devolver salários e pensões, a economia estabilizou. Basta olhar para os dados. Aliás, a correlação é perfeita. Em 2012, o Governo duplicou a austeridade prevista no memorando e cortou cerca de 10 mil milhões de euros, uma fatia muito significativa em rendimentos de pensionistas e funcionários públicos, tivemos uma recessão de 4%. O fundo da economia foi no primeiro trimestre de 2013. O Tribunal Constitucional começou a travar a austeridade do Governo a partir do segundo trimestre de 2013. Só para ter uma ideia da magnitude de valores que aqui estamos a falar, em outubro de 2012 o Primeiro-Ministro disse: se não cortarmos 4 mil milhões de euros em despesa pública, leia-se, em salários, pensões e prestações sociais, vamos ter um segundo resgate. Notícia de outubro de 2012. Reafirmado em abril de 2013. O país não cortou 4 mil milhões de euros da despesa como o Primeiro-Ministro dizia que era necessário e não tivemos um segundo resgate. Como a economia recuperou. E recuperou onde? Recuperou no consumo interno e na procura por causa disso mesmo, porque as pessoas, de repente, receberam rendimentos que o atual Governo queria tirar. O Governo queria cortar 4 mil, na realidade a despesa subiu 3 mil a seguir. E nós não podemos deixar de aprender com este facto. E essa também é uma das razões porque recusamos terminantemente cortar pensões agora. É injusto e é um absurdo económico. E então o que é que propomos fazer? Propomos mobilizar todos os recursos disponíveis. Na parte fiscal, na parte contributiva também na PSU dos trabalhadores, complemento salarial, aumento do salário mínimo, acabar com a sobretaxa, devolver mais rápido o rendimento dos funcionários públicos e ter um conjunto de medidas do lado do investimento. Para quê? Todas estas medidas do lado do rendimento e todas as medidas do lado do investimento têm um único objetivo: a mobilização de todos os recursos disponíveis para criar emprego, fazer a economia crescer, combater a precariedade e termos uma economia qualificada com salários um bocadinho menos medíocres ou melhores do que aqueles que temos tido. Estas, no entendimento do Partido Socialista, são as principais variáveis que asseguram o pagamento de pensões a médio e longo prazo e a sustentabilidade não só da segurança social, mas do país. Portanto, criar emprego de qualidade e criar uma economia com salários dignos. Estes três pilares são os pilares centrais de qualquer sistema da segurança social e nós entendemos que mobilizar, que num pacote geral de investimento nestes fatores, mobilizar e não gastar ou derreter ou tirar do sistema. O Governo, quando perdemos 8 mil milhões de euros da TSU, esse dinheiro da TSU não foi dado a ninguém. Perdeu-se, esfumou-se, desapareceu, ardeu. Nós pretendemos, num pacote global de medidas, ter também uma redução da TSU faseada, obviamente monitorizada, de acordo com a evolução do emprego, mas que não é para tirar dinheiro. É para tirar dinheiro de um pilar. As receitas da Segurança Social é um múltiplo de 4 fatores. A taxa, o número de empregos, o salário médio sobre o qual se paga essa taxa e o perfil de emprego ao longo do tempo, a precariedade. Parece-me que num pacote global de investimento na Segurança Social, tirar um pouco da receita da Segurança Social para investir nos outros 3 pilares da Segurança Social, portanto, reinjetando o dinheiro no sistema, não é uma proposta que descapitaliza a Segurança Social, é uma proposta que investe na Segurança Social. Só para terminar, 2 expressões que têm sido muito ditas que eu tenho alguma dificuldade em entender. Trocar o certo pelo incerto. É uma ilusão pensar que em política há certezas. E é uma ilusão pensar que o status quo comporta certezas. O status quo, ou seja, não fazer nada, já é um cenário de elevado risco. As pensões já estão hoje, cada vez que o PIB cresce pouco, cada vez que os salários baixam, cada vez que alguém tem episódios de desemprego ou que tem um emprego mais precário, as suas pensões no futuro já estão a ser afetadas negativamente. Portanto, aquela ideia de que, seja a proposta do Partido Socialista, do PCP, do Bloco de Esquerda, de quem for,
Não podemos comparar um cenário sem risco com propostas com risco. Todos têm risco, incluindo o cenário de não fazer nada. E pronto, fico por aqui, que acho que já passei 10 minutos. Obrigado.